Neste dia 29 de maio de 2013, lendo a mensagem de número 165 do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada Bens Externos. Jesus, conforme registrou Lucas no capítulo 12, versículo 15, disse assim: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. E Allan Kardec, e o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, repetindo a frase de Jesus, comenta que a palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos de atividade humana em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Poderá exercer extensa autoridade, entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades, todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados, quantos edificou? Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas, qual a substância de sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo, no entanto, que fez do tempo? Poderá contar com numerosos amigos, como se conduz perante as afeições que o cercam? Nossa vida não consiste de riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos, onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebedor do Altíssimo. Não procures amontoar levianamente o que detém por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntastes, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Tem sido muito comum, dentro da análise das palavras de Jesus, nós colocarmos uma condenação peremptória a qualquer imagem ou ideia de riqueza, quando na realidade o que Jesus sempre propôs é o que fazemos. Quando ele se dirige ao homem rico e lhe pergunta quais são os maiores mandamentos, e Jesus lhe responde, ele pergunta o que é que ele poderia fazer para entrar no reino dos céus, e Jesus lhe diz: cumpre os mandamentos. E o homem, querendo aparentar bondade, disse: mas isso eu já cumpro. Então Jesus lhe dá uma cartada definitiva: se queres ser bom, dá tudo o que tens, toma a tua cruz e segue. Jesus não estaria dizendo que era para a gente dar tudo, ou estaria ele ensejando: como é que nós viveríamos se não tivéssemos o que pensamos que temos? Quando aconteceu no Brasil o conhecido Plano Collor, o mundo todo, e notadamente os brasileiros, sentimos uma angústia muito forte. Quem tinha o que quer que tivesse, contava a partir de então apenas com R$50 de saldo. Quem não tinha nada já não tinha mesmo, não perdeu coisa nenhuma. E por conta dessa medida, o número de suicídio naquele primeiro momento foi extremamente descontrolado no Brasil, porque muitas pessoas imaginaram: e agora o que é que eu vou fazer com isso? Pouco tempo depois, numa palestra aqui em Natal, Divaldo Pereira Franco sugeriu uma ideia bem interessante. Ele disse: muita gente se apavorou com o plano, mas e quando a gente desencarnar, que nem uma poupança de 50 a gente leva para lá? Não seria isso um bom momento para fazermos um exercício do nosso nível de desapego aos bens terrenos? É muito claro que, pelo nosso radicalismo na interpretação literal de palavras, até hoje o Evangelho de Jesus fica muito preso dentro do limite da palavra escrita, e quase sempre deixamos totalmente de lado a essência da palavra, aquilo que o próprio Paulo já nos orientava: fiquemos com o Espírito que vivifica e não com a letra que mata.
Mas nós tomamos muito as propostas do Evangelho dentro dessa letra rigorosa e nos esquecemos de que Deus tem um padrão de bondade totalmente diferente. Jesus, mais uma vez, foi muito claro quando disse: nenhum filho do meu Pai se perderá, nenhuma ovelha do meu rebanho será abandonada a si própria. Ora, se isto é verdade, então o primeiro problema resolvido, nenhum de nós nos perderemos. Segunda grande questão, e aí agora um recado para todos: não são os que gozam de saúde que precisam de médico, mas muitas vezes a nossa postura condenatória, julgadora precipitadamente, nos leva a imaginar sempre que aquele outro é o grande culpado da minha infelicidade, da minha tristeza, da minha queda, da minha miséria, de tudo. Ok, vamos considerar que assim seja. Se quisermos seguir a orientação de Jesus, são exatamente eles, portanto, que precisam de nossa ajuda. Porque são eles os que estão falindo. Porque todas as vezes que nós nos propomos a descobrir que os outros são infelizes, são ruins, são maus, são defeituosos, é porque nós já identificamos esses defeitos. Portanto, por que não modificá-los dentro de nós? Se temos a capacidade de ver que o outro falha, por que não sou eu primeiro a me corrigir? Por que eu tenho que ter tanta exasperação na língua para corrigir o outro e tão pouco conforto dentro de mim mesmo para sossegar o meu ânimo exacerbado? Quando Jesus, falando agora bem diretamente sobre os bens que verdadeiramente possuímos e não aqueles que momentaneamente estamos fazendo uso, nos lembra que nós devemos sim fazer constante avaliação do que de fato está a nosso serviço, para logo em seguida, se é que queremos uma ordem, partirmos para pensar a serviço do que nós estamos vivendo. Tem muita gente que diz uma frase bem popular, que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. A maioria é conhecida como gente rica. Tem muita gente que é tão pobre, que é cheia de bens, mas não tem quem lhe queira bem. Tem tanta gente que tem e ainda continua querendo ter mais, mas se perguntar a essas pessoas o que elas vão fazer com o que elas têm, elas também não saberão responder. Elas vivem presas dentro dessas posses, porque temem a invasão, temem o roubo, temem o prejuízo, temem fiscalização, temem imposto, temem polícia, temem tudo. Então nós pensamos que possuímos, quando na realidade estamos sendo possuídos. Não é que Jesus esteja ensinando a ninguém que nós não devamos ter nada e devamos ser miseráveis. Em nenhum momento Jesus ensejou isso. Não há qualquer ocasião em que a doutrina espírita favoreça esse tipo de entendimento. A proposta é que nós sejamos ricos com o que temos. E o que é ser rico? Ser rico é dar bom uso à riqueza. Mas de que riqueza nós estamos falando? Eu estou falando da riqueza moral, ótimo. O outro está pensando que a riqueza do dinheiro também está correta. Porque a questão não é o tipo de riqueza que temos, o problema é o uso que nós damos. Tem pessoas que têm tanta sabedoria que quando alguém faz uma pergunta menos inteligente, em vez dela responder, ela cai na risada. Está fazendo péssimo uso da sua inteligência. Tem pessoas que são profundamente bonitas e quando olham para os feios, sorriem. Como quem disse, essa pessoa não tem espelho. Estão sendo profundamente infelizes com suas belezas. Tem pessoas que têm o dom de identificar os rincões que precisam de apoio, que precisam de ajuda, que precisam genericamente. Mas aí prefere se deitar comodamente e pensar, e o governo não faz nada. Então esse seu olho está sendo muito pouco útil, está sendo pobre. Tem pessoas que, ao contrário, não possuem quase nada. Seja em encantos, seja em poderes, seja em fortunas. Mas são aquelas que possuem tudo. E que normalmente conseguem atrair, num dado momento e de forma irreversível, o bom olhar e o bom companheirismo de todos. Essa é uma história antiga que passa na internet, mas como pode ser que alguém não lembre, e mesmo que talvez lembre, mas estava arquivada, conta-se que um homem trabalhava numa grande empresa
na função de peão, aquela função que simplesmente abastece uma máquina em atitudes repetitivas o tempo inteiro. Ele não conversava, ele não se abria para ninguém. E todas as vezes, quando chegava a hora do almoço, ele se retirava e ficava à parte, sozinho, comendo a sua marmita. E havia entre aqueles, como sempre tem em grandes coletividades, as pessoas que gostam de rir e de zombar dos outros. E um daqueles, o mais zombeteiro, ele não perdia a oportunidade a cada momento de dizer uma piadinha com aquele moço. Mas ele não olhava, ele não reagia e ele continuava. E já fazia 3 anos que ele estava naquele emprego, naquela função, e continuava do mesmo jeito, comendo sozinho, separado, e não interagia praticamente com ninguém, ele era extremamente tímido. E no final de semana, uma turma da empresa resolveu ir para o rio pescar. E combinaram então para ver quem pescava mais, quem trazia mais. E para surpresa geral, eles foram pescar e pegaram um cardume em passagem, e cada um que pegou mais e mais peixes. Aquele amigo que gostava de zombar do outro, disse: dessa vez a gente vai fazer uma boa. Como tem peixe suficiente para todo mundo, nós vamos dar peixes para todos os nossos colegas. Mas o pacote daquele meu amigo que fica lá sozinho, que já começou a rir, deixe que esse eu prepare. E assim fizeram. Quando chegaram no outro dia na empresa, na hora do intervalo, disse: olha aqui, fizemos uma grande pescaria ontem. E está aqui para todo mundo. E saíram entregando os peixes. Cada um que abriu o pacote ficava mais feliz, porque realmente eram uns peixes bonitos e grandes. E um pacote bem maior ficou reservado para aquele amigo que vivia na sua timidez recolhida. Quando ele recebeu o pacote, foi o último a receber, ele encheu os olhos de lágrimas e disse assim para os colegas antes de abri-lo. E lógico que cada um que recebeu um peixe, na hora que abriu o pacote, dava um sorriso de felicidade e dizia: muito obrigado. Então ele começou a falar o seguinte: olha, eu queria muito me desculpar com vocês, porque vocês são extremamente generosos comigo. E eu reconheço que pela minha timidez eu sempre fiquei muito recluso. Mas a minha timidez é porque eu tinha medo que alguém se aproximasse e eu não me suportasse e dissesse as grandes dificuldades pelas quais eu passo. Quando eu entrei nessa fábrica para trabalhar, a minha mulher se acidentou e ela nunca mais pôde trabalhar. Absolutamente tudo que ela precisa eu tenho que fazer, sustentar. E ainda tenho 3 filhos pequenos. Nenhum dos 3 pode trabalhar nem me ajudar em nada. Então, quando eu chego em casa depois do trabalho e vou a pé, porque não tenho condições de pagar o ônibus, eu tenho que limpar a casa, limpar minha mulher, dar banho nela, trocar a roupa, fazer a comida, dar banho nos filhos, levá-los para comer o que tiver, depois colocá-los para dormir. Agradeço a Deus pela vida, mas pergunto a Ele: por que, Senhor? Por que tudo isso? Eu já estou quase sem suportar. Mas eu sempre agradeço quando amanhece o dia. E me levanto rápido, porque eu tenho que deixar os meninos prontos, a comida, se tiver, para todos eles. E tenho que novamente deixar minha mulher pronta e arrumada, porque não tem quem cuide dela. E ela não pode fazer absolutamente nada imobilizada numa cama. E venho trabalhar preocupado. E sempre fiquei almoçando escondido, porque eu temia também que vocês olhassem na minha marmita. Na maioria das vezes, não tem nada. Porque eu não posso comer e deixar meus filhos com fome. Mas hoje, vocês me deram um grande presente. E pelo que eu vi que todos receberam, eu vou receber o maior de todos. E eu estou muito feliz, porque hoje minha mulher e meus filhos e eu teremos o que comer. E ele abriu o pacote e só tinha escama e vísceras de peixe. E ele disse: muito obrigado. Foi uma comoção geral, todo mundo se dirigiu a ele.
todos entregaram seus pacotes a ele. Ele era o que não tinha nada e tinha tudo o tempo inteiro. E os outros que pensavam que tinham tudo estavam miseravelmente pobres, porque nem ao menos identificaram um homem, colega, profissão, trabalho, que estava morrendo, porque ninguém lhe deu absolutamente nada. É dessa riqueza que Jesus fala. É essa força que nós precisamos ter, de saber aproveitar o que temos, não para ficarmos na miséria, mas para não deixarmos que os outros se sintam miseráveis e abandonados por Deus. Elevemos os nossos pensamentos ao Pai, agradecendo mais uma vez por este momento, por este dia, por este ambiente. Fixemos a nossa mente num sentido abstrato de profunda gratidão que devemos ter a Deus, para que não apenas tenhamos tudo o que temos, mas que sejamos ricos de verdade com tudo o que possuímos. Agradeçamos a Deus não pelos sentimentos de sabedoria, inteligência, reflexão, mas pelas grandes oportunidades que nos são dadas para aplicar tudo isso no nosso dia a dia. Agradecemos a Deus por, além de termos onde repousar a cabeça, ainda contamos com ambientes como este, como tantas outras igrejas, que nos acolhem nos nossos momentos de aflição para nos dar bálsamo e refrigério à alma, para nos ensejar reflexões que podem melhorar as nossas vidas, para nos fazer lembrar a vinda de Jesus, que com o seu exemplo vigoroso, honesto e harmonioso, nos deixa caminhos luminosos para sermos criaturas melhores. Agradeçamos de coração a Deus, a vida, pela natureza. Tenhamos um sentido profundo de respeito e gratidão, porque ainda que os nossos valores vacilem, ainda que as nossas certezas duvidem, ainda que nossas convicções se balancem, a própria lei da gravidade, a própria lei que estabelece os movimentos dos cosmos, a própria lei que mantém o nosso organismo íntegro mesmo quando transportando enfermidades. Ela nos ensina que somos seres divinos, sustentados pelo divino maior, e que, portanto, de cada um de nós só deveriam surgir luzes e bênçãos. Entremos nesse espírito de gratidão a Deus. E vamos pedir aos nossos amigos e protetores espirituais, aos anjos de cada um de nós. Vamos pedir o concurso dos nossos companheiros que fazem uso do magnetismo aqui no nosso plano material, para que todos estejamos unidos numa única vibração de harmonia e paz, em que esses fluidos, essas energias, nos envolverão de uma maneira plena, intensa, rica e poderosa, dando-nos sustentação maior, fortalecendo-nos em profundidade nos nossos bons sentimentos, inspirando-nos bom uso para todas as nossas riquezas e permitindo-nos o melhor de nossa saúde para o nosso próprio bem. E não apenas a saúde do corpo, mas sobretudo a saúde da alma. Não apenas a saúde física, mas a saúde mental. Não só a saúde orgânica, mas igualmente a saúde do espírito. Inspiremos em harmonia. Inspiremos as bênçãos, os fluidos e as energias que aqui estão à nossa disposição.
E expiremos como sempre o fazemos, num sentido de total gratidão e respeito à vida, à natureza, a Deus. Inspiremos tudo o que está aqui colocado. Expiremos uma vibração de amor e de paz. Inspiremos a harmonia que vem do alto, que vem da vida. Permitamos que o nosso organismo se sinta totalmente coberto dessas energias benditas. E expiremos toda a nossa profunda gratidão, dizendo a Deus, ou àquele a quem dirigimos as nossas vibrações, dizendo a Ele muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado. Inspiremos mais um pouco de boas energias. Levemos para dentro do nosso mundo tudo de bom, tudo de paz e tudo de boas reflexões que nos envolvem. E devolvamos à vida a nossa gratidão. Deixemos penetrar em nosso organismo, por todos os centros vitais que estão carentes, essas energias refazentes, energizantes, vivificadoras. E que na nossa expiração, essas energias expulsem os fluidos deletérios e desarmonizados que ainda insistem em perturbar nosso campo psíquico, fisiológico e mental. Inspiremos pedindo a Deus a proteção. Expiremos dizendo a Ele muito obrigado, Senhor. Inspiremos. Expiremos. Inspiremos. Expiremos. Levemos o ar até o nosso diafragma, enchendo toda a barriga de ar, para que o oxigênio nos alcance todo o nosso sistema vital. E expiremos sempre no sentido da gratidão. Inspiremos com profundidade e respeito. E expiremos com gratidão e alegria. Continuemos nos envolvendo na boa energia dos mundos que nos envolvem, o espiritual e o físico. E devolvamos a nossa gratidão para permanecer em equilíbrio tudo aquilo que Deus colocou à disposição de nossas vidas. E tenhamos convicção de que seremos abençoados. Tenhamos certeza de que estes momentos serão suficientemente fortes para que estejamos em harmonia. E levemos a convicção de que Deus nos abençoa, não importa onde estejamos, nem importa o que tenhamos feito, porque sobretudo Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso grande amor. Inspiremos mais uma vez profundamente e expiremos com total gratidão. Continuemos todos em estado de oração, enquanto os nossos companheiros magnetizadores irão fazer a magnetização de nossas almas. Fiquemos aqui recolhidos em nós mesmos. Não desviemos o foco da nossa concentração, da nossa atenção. Tenhamos a sabedoria de aproveitar ao máximo este momento. É tão curto, é tão rápido, que vale a pena ficarmos em oração profunda, em total recolhimento, para dessa maneira unirmos um pouco mais dessa energia e favorecermos a que nossas águas
estejam ainda melhor fluidificadas para o nosso próprio benefício. Continuemos em oração, em atitude de respeito e gratidão a Deus, até que a segunda etapa dos nossos trabalhos seja retomada.